Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, do versículo 23 até o versículo 27. Essa passagem se dá no mar da Galileia, que também é chamado de o lago de Jesus, o lago de Tiberíades. Na verdade, não é um mar, é como eu acabei de dizer, ele é um lago. Ele tem 21 quilômetros de comprimento por 19 de largura e de profundidade tem uns 40 metros aí de profundidade. Esse é o lago. É importante notar aqui uma coisa, que essa visão geográfica, ela nos ajuda muito para que nós possamos entrar no Evangelho. Aqui eu queria abrir um parêntese, se vocês me permitem, para dizer uma coisa importante para vocês. No ano que vem, 2024, no mês de novembro, anota aí do dia 4 a 16 de novembro, eu e Ivanúzia estaremos indo em peregrinação para a Terra Santa. Só que essa peregrinação, nós vamos em Madrid, para de lá nós irmos para Garabandal, para vermos aquela aparição de Nossa Senhora que aconteceu em Garabandal. Depois nós iremos para a Terra Santa, do dia 4 a 16 de novembro. Tem uma outra peregrinação também para o ano que vem, 2024, de 9 a 23 de março, que é só na Itália. Os lugares que nós vamos é Roma, o Padre Pio, para ver lá o corpo de Padre Pio, São Miguel Arcanjo, Cássia, aí lembremos Santa Rita de Cássia, Assis, São Francisco, Veneza, Florença e Verona. Essa é a peregrinação do mês de março, que é somente na Itália. Por que eu abri o parêntese para falar isso? Porque os santos padres, eles sempre indicaram que é bom que nós católicos visitemos os lugares santos. Para quê? Para nós aumentarmos a nossa espiritualidade, ou melhor, para nós crescermos na nossa espiritualidade. E faz a diferença quando nós estamos nesses lugares e depois nós lemos o Evangelho e contextualizamos com o lugar e com a passagem lida, isso nos ajuda. Fecho parênteses. Voltemos agora ao Evangelho. Uma vez contextualizado o mar ou o lago de Tiberíades, aí vamos agora, está ali Jesus dentro da barca com os discípulos. Lembremos que dentre os discípulos tinha ali Pedro, Tiago, que eram pescadores.
Jesus chamou eles. Eles estavam pescando e disse: de hoje em diante vocês serão pescadores de homens. Aquela pesca milagrosa que eles não estavam conseguindo pegar nada, e Jesus foi lá e quando eles jogaram a rede, Jesus falou, eles jogaram a rede e pegou aqueles cardume imenso de peixe, ao ponto de os outros, alguns que estavam ali também foram lá e encheram a barca também. Então, é neste mar, ou neste lago, eles falavam mar porque eles não tinham uma visão que nós temos do oceano assim, né? Então, porque eles viam aquilo ali imenso, aí chamavam de mar. E tá ali. E ali acontece, de vez em quando, vem uma ventania forte, um vento forte, que gera tempestade, ainda mais quando chove. E aí a barca começou, no caso, a barca deles começou a encher de água. Eles ficaram com medo. Claro, é óbvio que eles teriam que ficar com medo mesmo naquele momento. E aí eles fazem essa súplica: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. No Evangelho de São Marcos traz um detalhe que São Mateus não trouxe. Diz ali que Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. Imagine, enquanto tudo isso estava acontecendo, Jesus estava dormindo. Imagine, a barca vai para lá, vem para cá, a água entrando na barca, é como se a barca estivesse ali se afundando e tudo. E Jesus dormindo no travesseiro. E aí Jesus levanta diante da súplica que eles fizeram. E ali Jesus manda o vento calar e o oceano parar. Ou melhor, e o lago parar, aquela água que estava ali com aquela fúria toda, e tudo se acalmou. E vejam que o evangelho de hoje termina ele dizendo assim: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles ainda não tinham clareza de que Jesus é Deus. Eles não tinham. Eles viam Jesus, um grande mestre que estava fazendo algumas coisas, alguns milagres, mas essa concepção de que Jesus, ele tem essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, e ele é Deus, eles não tinham. Eles foram compreender depois. Por isso que eles fazem essa pergunta. Mas aqui, meus irmãos, tem um ensinamento muito grande. Diante daquele turbilhão, diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo, Jesus se ergue e manda o vento se aquietar e o mar parar também. Só Deus pode fazer isso. E por que, meus irmãos, que o vento e o mar se submeteu a Jesus? Porque o vento e o mar foram criados por Deus. Deus criou o vento, Deus criou o mar. Vocês já ouviram falar dos 4 elementos da natureza? Os 4 elementos da natureza é a água, o fogo, o ar e a terra. Os antigos, aqueles que ainda não tinham conhecido Jesus Cristo, que tinham a sua religião própria, eles começaram a dizer que o ar era Deus, que a água era Deus, que a terra era Deus e que o fogo era Deus. Mas por que eles falavam isso? Claro, o raciocínio é o seguinte: uma vez que o ser humano depende, por exemplo, da água, quem é que consegue sobreviver sem beber água? Não é natural. Eu ouvi dizer que tem algumas pessoas aí que não bebem água, mas ela bebe líquido.
Então, o corpo precisa da água. Então, no raciocínio deles, então a água é Deus. Então, ofereciam sacrifícios, orações à água, ofereciam sacrifício ao fogo, porque se depende do fogo, a terra, como se depende da terra para plantar, para tirar o sustento, então a terra é Deus. Se você for estudar, ver nas religiões, você vai ver isso, né? O ar, como a gente precisa do ar para respirar. Então eles acabavam cultuando esses 4 elementos da natureza, dizendo que era Deus. Imagina só, você adorar a água, adorar o mar, ou isso, adorar a água, adorar o fogo, adorar... Não pode. Mas é que eles estavam na ignorância, como diz São Paulo, lá na carta, nos Atos dos Apóstolos, que Deus não levou em conta a ignorância das pessoas. Mas agora, uma vez que Jesus se revelou, e ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e nós adoramos Jesus Cristo, e nós adoramos a Santíssima Trindade, porque é um Deus em 3 pessoas, então nós adoramos o Pai, adoramos Jesus e adoramos o Espírito Santo. É um Deus só em 3 pessoas. Jesus veio do céu para revelar, para mostrar as criaturas não podem ser adoradas, as criaturas não podem se oferecer sacrifício a elas. A quem se deve oferecer sacrifício é ao nosso Deus. Por isso que nós temos a missa, e a missa é o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali nós prestamos o culto, adoramos a Deus e tudo mais. Aqui neste evangelho, Jesus está provando que ele manda nesses 4 elementos da natureza. E nós não devemos adorar esses 4 elementos da natureza. Isso é criação do homem. O homem que estava na ignorância, que não conhecia Jesus Cristo, ele fazia isso. Mas a partir do momento que conhece nosso Senhor, passa a adorar nosso Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você compreendeu? É um retrocesso, meus irmãos. Os católicos, aqui eu estou me dirigindo aos católicos, isso precisa ficar bem claro, estou alertando aos católicos. É um retrocesso. O católico buscar adorar a água, o mar, a terra e o ar. É um retrocesso. Isso é idolatria. Esse negócio de adorar as criaturas, essa parte da natureza, e dizer que tudo isso é Deus, isso se chama panteísmo. Nós somos monoteístas. Nós adoramos um Deus só, em 3 pessoas. Como eu estou sempre falando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, por exemplo, quando os primeiros missionários chegaram aqui no Brasil, os indígenas, eles adoravam a lua, eles adoravam a água. Se não me engano, a água tinha até o nome de Iara, né? Parece que é isso. Mas vamos levar em conta o que eu estou dizendo. Adoravam a água. Com os missionários que foram falando, foi mostrando, eles abriram o coração e deixaram de adorar a lua, deixaram de adorar a terra. Por isso que a gente ouve por aí, né, a Pachamama, aquela índia, né, com a barriga grande que simboliza a terra, né, e ali é como se fosse a deusa da fertilidade. Encontrando Jesus, se deixa e adora o Deus verdadeiro. Com a pregação dos jesuítas, também dos franciscanos, que foram os primeiros evangelizadores que vieram aqui. Aí eles entenderam quem era o Deus verdadeiro.
Porque quem criou a água foi Deus, o Deus verdadeiro. Lá no livro do Gênesis nós vemos, e Deus criou o céu, e Deus criou a terra, Deus criou o mar, Deus criou a lua, Deus criou a luz, Deus criou o homem. Por quê? Antes dessas coisas existirem, só existia Deus, e Deus começou a criar. Ali no livro no Evangelho de São João, no prólogo, São João diz, né? Tudo foi criado por ele e sem ele nada foi feito. Então, se Deus, que é onipotente, que é o criador de todas as coisas, ele é o todo-poderoso, ele disse assim, hoje tudo acaba, tudo acabará. Se Deus parar de pensar em todas as coisas que já existem, tudo vai parar. Então, significa que tudo está no pensamento, tudo está ali em Deus. As coisas existem porque Deus está ali, porque Deus existe. Então, uma vez, uma pessoa falando comigo, né, que falando da Mãe Terra, que nós devemos adorar a Mãe Terra. Como, meu filho, que eu devo adorar a Mãe Terra? Eu dizia para ele, olha, mãe, eu tenho só duas. A minha mãe, que me gerou aqui na Terra, e tenho também Nossa Senhora como mãe, porque Jesus na cruz me deu ela como mãe. E também a gente chama a igreja, né, a Santa Mãe Igreja, para dizer, uma vez que nós fomos gerados no batismo e fomos gerados nesta igreja católica, nós temos a igreja como mãe. É uma metáfora para dizer que nós somos todos filhos da igreja. Nós nos tornamos filhos da igreja por meio do batismo. Agora, a Mãe Terra, não, a Mãe Terra, a terra foi criada. Sim, nós necessitamos, sim. A mesma coisa, outros que vão dizer aí que nós devemos adorar a energia, sei lá, buscar energia, outros vamos adorar o sol. Isso é um retrocesso para nós católicos. É um retrocesso. Porque a revelação já se deu por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo revelou tudo. Já lá Deus começou a revelar por meio de Abraão. E aí os profetas foi confirmando, foi levando o povo judeu a não se desviar. E depois Jesus veio e Jesus mostra, e a revelação fica completa. E o entendimento da revelação vai se dar com o último profeta, com o último dos apóstolos, que foi João Batista. Então a igreja tem todo o ensinamento. Eu conheço também uma pessoa que era missionária, pregava o evangelho. Essa pessoa, não sei qual foi o motivo, ela abandonou a igreja e começou a entrar numa religião aí que tem o culto da natureza. Imagine, ele adorava Jesus Cristo na Eucaristia, ele comungava, ele ia na missa todos os dias, não era só uma vez por semana, não. Ia todos os dias, lia a Sagrada Escritura, abandonou tudo isso, entrou no mundo do reiki, agora está sendo um instrutor dessas coisas. Isso é um retrocesso. O salmista vai dizer que nós devemos progredir. Feliz o homem que vai progredindo na lei de Deus. Infeliz do homem que regride. Nós católicos não podemos voltar à vida velha e adorar os elementos da natureza. Nós só podemos adorar nosso Senhor Jesus Cristo porque Ele se mostrou a nós. Então, nas dificuldades, diante do que nós vimos no Evangelho agora, neste mundo, onde o mundo quer nos tragar, as forças do mal estão aí, é a Jesus que nós devemos nos dirigir. Porque Jesus é Deus. É a Ele que nós vamos nos dirigir e dizer como os apóstolos disseram: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Salva-nos, Senhor.
é Jesus, não são aos elementos da natureza. O Catecismo da Igreja nós já vemos lá, quando a primeira parte do Catecismo da Igreja Católica vai falar sobre o símbolo apostólico, que lá nós começamos. Nós cremos em Deus, Pai, Criador de todas as coisas. Nós cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E nós cremos no Espírito Santo, que nos santifica. Entendeu? Não vamos entrar neste sincretismo, nesta mistura que vem acontecendo aí. Nós adoramos a Santíssima Trindade. Nós não vamos voltar à vida passada, porque nós adoramos nosso Senhor, porque Ele tem o poder sobre os elementos da natureza. Cala-te, mar, cala-te, vento, fica quieto. E eles obedeceram, porque Jesus é Deus e Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.